escravidão na África pré-colonial era complexa, totalmente diferente da escravidão transatlântica, imposta pelos europeus. Bom, na África pré-colonial existia 4 formas de escravidão. A doméstica, que membros das famílias ricas tinham servidores que realizavam tarefas domésticas. Escravidão por dívida, pessoas que não podiam pagar suas dívidas, então eram reduzidas à escravidão. Escravidão por prisioneiros de guerra, guerreiros capturados eram frequentemente escravizados. E escravidão ritual, em alguns casos escravos que eram usados em rituais religiosos. As razões religiosas da escravidão negra, nós podemos fixar 3 tópicos, que é o do islamismo. A expansão islâmica na África Ocidental levou à escravidão de não muçulmanos. As crenças tradicionais africanas, algumas culturas africanas acreditavam que escravos eram necessários para propiciar espíritos ancestrais, e o do cristianismo, justificamentos teológicos foram usados para justificar a escravidão como uma maldição de Cã. O impacto da chegada dos portugueses: houve a expansão da escravidão, uma demanda europeia por escravos aumentou muito. O comércio transatlântico, onde milhões de escravos foram forçados a cruzar o Atlântico, e a desestruturação social, que a escravidão em larga escala desestabilizou sociedades africanas. E é importante ressaltar que a escravidão na África pré-colonial é diferente da transatlântica, que foi caracterizada por escala massiva, comércio internacional, racismo institucionalizado, desumanização. Aí temos a dupla função econômica da escravidão negra, que a primeira função é interna, a escravidão como parte da estrutura econômica local. A escravidão interna na África não se caracterizava pelo trabalho forçado, mas muitas vezes envolvia relações mais complexas, como a escravidão por dívidas ou por prisioneiros de guerras, que eu já falei. No contexto das grandes civilizações africanas, como os impérios de Mali e Gana, o uso de escravos era uma prática consolidada. Os escravizados eram usados para atividades agrícolas, como o cultivo de cereais, arroz e outros produtos alimentares essenciais para a subsistência das comunidades. Além disso, algumas áreas também trabalhavam em projetos de construção, mineração e comércio. Os escravizados podiam ser incorporados às famílias dos senhores, o que em alguns casos possibilitava sua ascensão social, ou ao menos uma certa mobilidade de centro de estrutura social. Contudo, muitos escravizados não possuíam direitos pessoais e eram tratados como propriedade. A escravidão interna, embora já existente, não atingia a mesma escala do comércio transatlântico. Mas foi uma parte crucial da organização social e econômica em diversas partes da África, especialmente nas áreas como o Império de Oyo, atual Nigéria, e os reinos da África Central e Ocidental. A segunda função é externa, o papel da escravidão no comércio transatlântico. Com o início do tráfico transatlântico de escravizados, a dinâmica econômica da África sofreu uma grande transformação. As potências europeias, principalmente a partir do século XV, passavam a ter uma demanda grande de homens, mulheres e crianças africanas para serem transportados para as Américas, onde seriam usados nas plantações de açúcar, tabaco e nas minas. Esse comércio de escravizados tornou muito importante na economia global e, ao mesmo tempo, alterou as economias locais africanas de forma profunda. A diferença entre a escravidão feita por reinos africanos realizada pelos reinos portugueses é que a escravidão nos reinos africanos era mais ligada a contextos locais. Logo,
logo tendo foco no trabalho agrícola e artesanal. Já na dos portugueses, no comércio transatlântico, foi industrializada e marcada pela desumanização dos africanos, tratados como mercadorias para ser vendida para as colônias nas Américas. O tráfico negreiro foi o processo de captura, transporte e venda de africanos como escravizados para as Américas, particularmente para o Brasil, entre os séculos XVI e XIX, e esse comércio foi uma das principais formas de escravidão transatlântica, em que milhões de africanos foram forçados a atravessar o Oceano Atlântico em condições desumanas. Os escravizados eram trazidos de diversas regiões da África, principalmente das áreas costeiras, e eram vendidos para trabalhar nas plantações de açúcar, nas minas e em outras atividades produtivas nas colônias europeias. Olá, meu nome é Julia Gabriele e agora eu vou falar um pouquinho sobre o tráfico negreiro, a economia, o ouro, a cana-de-açúcar e tudo que envolveu os negros naquela época da escravidão, né? Basicamente, o tráfico negreiro era transporte que levava os negros em outros lugares do mundo. Mas é claro que esse transporte era totalmente precário, né? Não tinha alimentação, a morte era totalmente normalizada naquela época, né? Ainda mais no tráfico negreiro, porque os lugares eram totalmente superlotados no navio, os alimentos eram totalmente precários, a água, a comida e tudo mais. Basicamente, esses tráficos negreiros, eles consistiam na economia, na troca de escravos, também na questão do ouro e da cana-de-açúcar em relação à América Portuguesa, que era muito importante para a economia. Naquela época, o achado do ouro, o achado da cana-de-açúcar, aumentou muito a economia. Então, eles precisavam de trabalhadores, de pessoas que trabalhavam para a economia crescer. Então, os senhores, eles basicamente escravizavam os negros, né, para o trabalho acontecer, para o comércio ocorrer, né. Só que isso não era um trabalho de escolha. Você era forçado a trabalhar. Se você não trabalhasse, você era totalmente violentado, você morria e tudo mais. E se não tivesse os negros, se não tivesse os escravizados, a economia, o comércio não ia crescer. Então eles precisavam dos negros. Existiam também muitos leilões e vendas, né? Que muitos senhores e outros comerciantes, entre outras pessoas, eles trocavam os negros, né? Trocavam os escravizados, ou muitas vezes compravam, né? Aí também tinha o mercado interno também, que era um comércio entre as colônias e tudo mais. E também as pessoas de hoje em dia, elas perguntam se a escravidão foi algo bom, se foi algo que não teve violência. Mas é claro que tudo isso foi ao contrário, teve muita violência. Muitos escravos tentavam fugir para outros lugares, tentavam lutar pela sua liberdade. E isso só deixavam que seus senhores causassem mais morte, mais violência perante os escravizados, né? E é claro que os escravizados, os negros, eles lutaram muito com isso. Muitas comunidades negras sofreram muito, muito, muito por muitos anos por essa violência, por tudo que os brancos, por tudo que os seus senhores fizeram com eles, né? Como dito anteriormente, teve muitas formas passivas de resistências, né? Por exemplo, teve os quilombos e outras tribos que tentavam de todas as formas fugir e ter sua liberdade. Mas isso era muito raro, isso não acontecia frequentemente, porque era muito difícil. Porque, como dito anteriormente, os brancos, os comerciantes, os burgueses, na verdade, os senhores, eles precisavam do trabalho forçado. Eles precisavam da economia, eles precisavam da riqueza, do lucro, da troca, então eles precisavam dos negros. Então, se os negros fugissem e tivessem sua liberdade, isso tudo iria acabar, a economia iria acabar. Mas mesmo assim, os negros, eles se reuniam para ter as suas culturas, sua religião, como o samba, o candomblé. Aí também tinha capoeira, na verdade, na capoeira, que era muito utilizada naquela época. E eles tentavam de toda forma achar algo bom, né? Porque eles viviam no meio de violência. Eles eram forçados a fazer o que não queria. Então, pelo menos, eles tinham a sua cultura, como a capoeira, que era muito utilizada naquela época. Em conclusão, hoje em dia, no século XXI, ainda percebe-se, né, a falta da cultura africana, dos negros no Brasil, né? Muitas coisas ruins às vezes acontecem com os negros hoje em dia.
a capoeira, o candomblé, o samba e outras coisas que envolvem os africanos são muitas vezes levados ao preconceito. Então, cabe às escolas a cada dia ensinar os seus alunos sobre a valorização, né, da cultura africana no Brasil, que é muito importante, porque naquela época de 1500, na época da colonização, foi algo totalmente ao contrário, foi algo assim que eles não tiveram sua liberdade, né? Bom, eu sou a Aline e agora eu vou explicar sobre Zumbi dos Palmares e Quilombo dos Palmares. Zumbi dos Palmares ele foi uma das figuras mais importantes na luta contra a escravidão no Brasil. Nasceu em 1655 e desde jovem o Zumbi se destacou por ter habilidades de combate e liderança. Bom, acredita-se que ele tenha vindo ao mundo em Palmares, um quilombo onde atualmente se encontra o estado de Alagoas, que foi fundado por africanos escravizados que escapavam das fazendas. O Zumbi ele tomou o comando do quilombo em 1678. Vou explicar essa parte que em 1678 o governador de Pernambuco propôs um acordo de paz para o Quilombo dos Palmares, oferecendo liberdade em troca da submissão às autoridades. O líder do quilombo nessa época era Ganga Zumba e ele aceitou essa proposta. Porém, muitos quilombolas, incluindo o Zumbi, rejeitaram o acordo porque isso significava basicamente abrir mão da verdadeira liberdade. E o Zumbi se opôs a essa submissão. Então ele liderou uma revolta contra Ganga Zumba e alguns historiadores acreditam que tenha sido por envenenamento. Então, após essa divisão, o Zumbi se tornou o principal líder de Palmares e continuou a luta contra as expedições coloniais. Só que em 1694, o quilombo foi finalmente destruído por uma expedição militar comandada pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. E Zumbi sobreviveu a essa invasão, apesar de muita gente ter dado ele como morto. Alguns estudos levaram em consideração que ele acabou fugindo e sobreviveu por mais um ano e meio. Até que em 20 de novembro de 1695, ele foi traído por um companheiro e foi capturado. E ele foi executado brutalmente, com seu corpo mutilado, e isso servia de aviso para os demais escravos. E mesmo após sua morte, Zumbi se tornou um símbolo da resistência e a sua luta pela liberdade é celebrada no Dia da Consciência Negra, que no caso é o dia 20 de novembro, no mesmo que ele morreu. Enfim, agora eu vou falar sobre o cotidiano, alimentação e moradia dos escravos negros nos engenhos de açúcar. E bom, os escravizados enfrentavam longas jornadas de trabalho, muitas vezes superiores a 12 horas diárias, e em condições muito duras, né? Bem precárias. A alimentação era precária, era composta principalmente de feijão, arroz, carne salgada e mandioca, e frequentemente insuficiente em nutrientes. Eles moravam em senzalas superlotadas, insalubres e de estrutura muito simples, ou seja, um lugar muito pequeno para muita gente, com péssimas condições de higiene, e essas condições elas refletiam a exploração extrema do sistema escravocrata, visando maximizar a produção de açúcar com custos humanos bem baixos. Bom, além dos engenhos de açúcar, temos também as minas de ouro, e os escravos das minas de ouro, que se encontravam em Minas Gerais, enfrentavam condições muito difíceis, também com alimentação precária, insuficiente, composta principalmente de arroz, feijão, milho, mandioca e pouca carne, que obviamente resultava em desnutrição. Eles também viviam em senzalas superlotadas, eram feitas de barro ou de madeira e não tinham ventilação alguma. Então, com essas condições insalubres, favorecia muito o surgimento de doenças. O trabalho nas minas ele era muito árduo e perigoso. Os escravizados passavam mais de 12 horas extraindo ouro com ferramentas rudimentares, que eram picaretas e cestos, e as minas também eram muito estreitas e instáveis. Aumentava muito o risco de vida por conta de desabamentos. E as condições de vida e trabalho foram muito marcadas por sofrimento e repressão, que são descritas também por estudiosos como José Honório e João José Reis. Agora, para finalizar, eu vou falar sobre tipos de pessoas escravizadas na América Portuguesa, que são os escravos domésticos, que trabalhavam nas casas dos senhores e realizavam serviços domésticos, como cozinhar, cuidar de crianças, jardinagem, em áreas urbanas ou rurais. Temos os agrícolas, né? Os escravos agrícolas, eles atuavam em plantações de açúcar, café e outras culturas, desempenhando atividades intensivas, que eram cultivo e colheita, né? Principalmente nas fazendas na região do Nordeste. Temos escravos de Minas, que trabalhavam nas minas de ouro, em regiões de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, que enfrentavam condições muito severas e insalubres. Temos de feira ou de rua, que eram os escravos que desempenhavam atividades informais nas cidades, como vendedores ou carregadores, que muitas vezes serviam comerciantes. Temos escravos de transporte,
que transportavam cargas e mercadorias tanto nas áreas urbanas quanto rurais, e de guarda de segurança, que eram os escravos responsáveis pela proteção das propriedades dos senhores, que era especialmente em fazendas isoladas.